Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos comentar sobre a lição que traz o tema O Caminho, a Verdade e a Vida, baseado em João capítulo 14, verso 6, nessas palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele revela algo maravilhoso e transformador. Ele é o único acesso ao Pai. A única verdade plena, absoluta, contra o engano, contra a mentira, contra as filosofias relacionadas a este mundo materialista. E ele é a vida. Não só vida física, mas vida abundante, vida com satisfação e garante o que? A vida eterna. O nosso comentador, ele comenta, sobre esse discurso de João, capítulo de número 14, mas é importante nós sabermos que o último discurso de Jesus está relacionado com João capítulo 13, a partir do verso 31, aonde Jesus ele vai falar sobre três aspectos: sobre a glorificação do Filho, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo e logo o há de glorificar. Então Jesus, capítulo de número 13, nós vamos ver que Jesus, ele era homem 100%, mas ele sendo Deus, ele sabia todas as coisas. E sabia que estava chegando o momento dele cumprir o propósito da sua vinda, de realizar o quê? Uma redenção aqui para toda a humanidade. Então, ele fala sobre a glorificação. Interessante que do capítulo 31, do verso 31, João 13, 31, até o capítulo 17, verso 26, nós temos aqui o discurso de despedida. Ou podemos falar sobre o discurso do cenáculo, onde é a última instrução ou diálogo que Jesus vai ter com os discípulos antes da sua crucificação. Depois do verso 33, ele fala da sua partida. Ainda por um pouco estou convosco, e vós me buscareis. Mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vos logo digo também agora. Então Jesus fala da sua partida. É interessante que mais na frente ele fala da sua partida, mas ele fala para os seus discípulos, que eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu não vos deixarei sem um consolador, sem um consolador. E por último, ele fala sobre aquilo que deve existir, ser evidenciado entre os discípulos, como seus seguidores. Ele fala do amor, porque vocês serão conhecidos meus discípulos se vos amarem um aos outros. Mas um fato interessante, quando Jesus traz essa revelação, nós vamos ver que o verso 26, quando Jesus dá um bocado, um pedaço do pão molhado para Judas, o versículo 27 diz que Satanás entrou nele. E verso 30, e tendo ele tomado o bocado, saiu logo e era noite.
Interessante aqui que Judas foi possuído, foi tomado pelo inimigo das nossas almas. E diferentemente do que muitas pessoas acham que uma pessoa possuída, endemoniada, uma pessoa que está sobre o domínio ali do inimigo, ele vai se bater, ele vai agredir, ele vai quebrar tudo, né? Não é só assim que o inimigo ele age, não. Nós vamos ver que João sai ali, ou melhor, Judas sai na normalidade, como se nada estivesse acontecendo ali. É o que nós vamos encontrar ali em Atos, quando Ananias ele vai até Pedro levar o que ali o recurso da herdade que ele havia vendido. E naquele diálogo Pedro fala, né, Ananias, por que você deu lugar para Satanás? O que? Ele encheu o teu coração. Então ali ele estava possuído. E outra questão, depois nós vamos ver Paulo, quando Paulo está em Filipos, pregando o evangelho, uma moça possuída pelo espírito maligno, pelo espírito de adivinhação, vinha atrás dele ali e vinham dizendo palavras que até aparentemente não tinha nada de mal. Esses são servos do Deus Altíssimo. E depois Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias, né, as pessoas dariam ouvido que a espírito, né, malignos. Que espírito malignos são esses? São pessoas que muitas vezes não refletem aquilo que está no interior dela. E nós precisamos de graça, de sabedoria e discernimento para discernir os espíritos, para ver se é de Deus ou não. Então, Jesus começando o seu discurso ali em João 13, 31, vai até o 17, 26, são ali o discurso do cenáculo. E diante desse comentário, no capítulo 13, Jesus já estava falando da sua morte, aonde ele introduz o que é a Santa Ceia ali na preparação ali da ceia da Páscoa. Ele fala da sua morte, ele fala da sua partida, né? Então nós vamos ver que isso vai trazer uma certa angústia para os discípulos, aonde Jesus vai começar o capítulo 14, dizendo, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei para vós, para que aonde eu estejais, vós também esteja. Então, o mestre, ele já sabia da sua morte, que a sua morte ela era iminente, mas ele não se concentrou na sua dor, na sua agonia nesse momento. Nós vamos ver que mais para frente, no jardim do Getsemane, ali ele vai se agonizar, mas aqui ele se volta totalmente para os seus discípulos, para fortalecer o que? O seu ânimo, para fortalecer o que? A sua fé diante dos acontecimentos que ia acontecer, né? E então diante disso, né, Jesus traz aqui essa promessa, né? Essa promessa de que ele, né, iria para o Pai, para a casa do Pai, né? E ia preparar o que? Uma habitação. Então, casa do Pai está relacionado ao que aos céus, às mansões eternas. Então há um lugar reservado para todos aqueles que creem em Cristo, que o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Então, o destino final dos santos é as moradas eternas, é habitar com o Senhor eternamente. Então, Jesus, ele revela esse amor por a sua igreja, por seus seguidores, apontando que para uma glória futura.
o que está reservado para aqueles que são fiéis. O que? É morar eternamente com o Senhor. Ele fala, quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei. Olha que coisa gloriosa. Ele vem buscar os seus. Nós chamamos esse evento de arrebatamento. Ele vai vir buscar a igreja para que esteja com ele para sempre, eternamente. Coisa maravilhosa. Então, mesmo diante desse cenário, dessa promessa, desse conforto, nós vamos ver que surge o quê? Dúvidas, incertezas ali no coração dos discípulos. Então, não é diferente, né? Tomé, ele vai dizer, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Então, nós vamos ver que eles viveram com Jesus há tanto tempo, né? E diante dessa incerteza, dessa separação, né? Ele se mostra ali duvidoso em relação ao futuro, em relação ao caminho, né? Então, nós, na nossa caminhada, nós enfrentamos o que? Algumas incertezas, mas será que Deus está conosco? Deus, meus irmãos, Ele é misericordioso. Jesus prometeu estar conosco até a consumação do século, né? Então, Jesus diz, tende bom ânimo, né? Assim como Ele venceu, nós também iremos vencer se permanecermos nele. Então, a resposta de Jesus, ela vai oferecer o que? Segurança. Quando ele falou, Senhor, né, nós não sabemos o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho sou eu sou o acesso ao Pai, a verdade, ela está em mim, e a vida também. Então, Jesus mostra essa revelação para Judas diante dessa questão. Então, nosso comentador, ele comenta aqui também das incertezas de Pedro e Filipe, né? Que Filipe, quando Jesus conversa ali no capítulo 13, nós vamos ver que Pedro disse, ó, Senhor, para onde vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirá. Né? Aí Pedro vai dizer, não, Senhor, por ti eu daria até a minha própria vida. Mas nós vamos ver que Jesus disse, olha, Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Está lá no versículo 37. Então, o que Jesus está dizendo, né, para Pedro, né, que ele estava caminhando o quê? Para a via dolorosa, oferecer o quê? Um sacrifício para a redenção de toda a humanidade. Essa era a sua missão. E Pedro se mostra ainda em dúvida, incerto relacionado com essas coisas. Mas Cristo disse, mas depois tu me verás, tu me seguirás. Então Jesus está dizendo que Pedro não poderia ir com ele até o Calvário, mas que depois Pedro seguiria. Nós vamos ver que isso vai ocorrer quando Jesus ressuscita. Nós vamos ver que Pedro volta a seguir Jesus, né? E alguns vão dizer que Jesus está falando que da eternidade, que Jesus está voltando para o Pai. E se ele está voltando para o Pai, Pedro não pode ir agora, mas que depois Pedro irá. Então, tanto essas duas colocações, elas podem ser aceitas dentro desse texto. E aí tem Filipe, lá em João 14:8, Filipe vai dizer para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus vai dizer, olha, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem crê em mim, está crendo no Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, o que nós aprendemos é que mesmo diante de dúvidas, o mais importante é permanecer aos pés de Jesus.
porque Ele sempre terá uma resposta para nos esclarecer as coisas, para nos guiar pela veredas tranquila. E por último, nosso comentador aqui, ele comenta aqui sobre Judas, nesse segundo tópico, né? O engano de Judas Iscariote. Então, Judas, ele, como um exemplo trágico de pessoas que estão próximas a Jesus, mas que nunca compreenderam o verdadeiro sentido da vida. Então, o erro de Judas foi apenas olhar para Jesus numa perspectiva materialista, numa perspectiva política, ignorando que a sua verdadeira missão, né, que era a redenção da humanidade. Então, ele ignorou que o aspecto espiritual, tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus ensinou, olhando somente para as questões políticas. Infelizmente, né, muitos acabam tomando este caminho. Isso é um alerta sobre o perigo de seguir a Jesus por razões erradas, por questões financeiras, questões políticas, questões materiais, né, questões físicas, de saúde. Então, esse é o perigo, né? E Judas errou nesse propósito, né? Mas ele traz essa declaração, né? Eu sou o que, não apenas o que um mestre, mas eu sou o que o próprio Deus encarnado, que vim para conduzir o que os homens ao meu Pai. Então eu sou o caminho, que o caminho não apenas aponta que um trajeto, uma direção, mas o caminho, ele afirma Jesus exclusivamente que ele é o único acesso que leva ao Pai. Né? Tem aquele ditado popular, todos os caminhos chegam a Roma. Infelizmente, hoje se criou que essa ideia, esse conceito errado, né? Que todos os caminhos levam a Deus. Não. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há como ser salvo a não ser através de Cristo. E Jesus disse, eu sou a verdade. Então, a verdade faz parte da natureza divina. Em Deus está a verdade. E a verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo, a verdade encarnada. Então, a totalidade da verdade está nele, a verdade plena, a verdade universal, a verdade irrefutável. Então, Jesus, ele se coloca o quê? Como oposição direta às mentiras, porque se ele é verdade, né, nele não há engano. Então, ele não apenas ele desmascara as falsidades que distorcem a realidade espiritual, mas ele também destrói todas as ilusões que aprisionam a humanidade, a filosofia, a religiosidade apenas ritualista, né? Os conceitos abstratos, relativismo. Então, essa verdade, ela não é relativa, ela não é abstrata, ela não é teórica. Essa verdade é viva, porque ela é a própria pessoa de Jesus Cristo. E por último, ele disse: eu sou a vida. Então, ele apenas não está falando que sobre vida física, que está sujeita às limitações, né? Mas ele está dizendo sobre vida eterna, que a vida imortal está nele. Nele está o que é a plena abundância. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância aqui é uma vida de satisfação. Então, somente ele pode oferecer de uma maneira profunda e transformadora essa vida abundante, que redunda na vida eterna, aonde não haverá mais morte. Então, Cristo,
ele é o doador da vida, mas ele é também aquele que garante o quê? A vida eterna a todos aqueles que creem. Então, essa declaração de Jesus, ele nos oferece o quê? A única forma de acesso a Deus é através dele. A única revelação verdadeira está nele. A única promessa de vida eterna é através dele. Então, não há outra maneira do homem ser salvo através de Cristo, do homem ter comunhão com Deus através de Cristo, do homem ter vida eterna que não seja através de Cristo. Então, nele nós encontramos o que? Essa verdade irrefutável e verdadeira. Então, que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz do Senhor.